Graça e paz. Quero nessa noite dar início mais um vídeo, tema intercessão, continuando o estudo de ontem. Quero nessa noite, diante da presença do Espírito Santo, pedir ao Senhor que vocês, cada um que assistir esse vídeo, seja cheio do Espírito Santo, seja impactado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, e que essa palavra nessa noite venha impactar seu coração de fé, de esperança e de certeza que o nosso Redentor vive. Quero iniciar lendo o texto de Ezequiel 22, versos 30. Ezequiel, capítulo 22, versos 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele sempre busca atalaias, sempre busca pessoas que entrem na brecha em intercessão pelo povo, por uma nação, por uma pessoa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar continuidade trazendo, respondi, já disse o que é intercessão. Eu quero dar continuidade a esse tema, em nome de Jesus. Intercessão significa paga, no hebraico. Vem de uma palavra que significa colidir com violência. Para quer dizer entrar em contato com, contra, colocar-se entre, encontro, com, suplicar, orar e correr. O intercessor, eu quero dar uma definição de intercessor. O intercessor, ele apresenta os dois aspectos principais, né? Eu quero nesse momento apresentar esses dois aspectos principais da intercessão, que é, primeiro, colocar-se diante de Deus firmado com suas promessas, e, segundo, enfrentar as forças opostas de Satanás na autoridade de Cristo contra o reino das trevas. Deus promoveu um grande intercessor, Jesus. Aleluia. A intercessão é tão importante que Deus providenciou um intercessor que não pôde falhar. Esse intercessor é o Filho do Homem que nasceu na terra, teve um corpo humano, portanto, legalmente, ele pôde se colocar diante de Deus a favor do homem. Ele é a salvação que o braço de Deus trouxe à terra. Isaías 59, verso 16. Vamos ler. Isaías 59, versos 16. 59, 16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto está falando do intercessor Jesus, o nosso primeiro e maior intercessor. Em Jesus Cristo há um homem no céu, junto ao trono da graça. Ele também é Deus. E Deus, homem, e poder, o braço de Deus. E o braço do homem é tornar possível a ligação. Porquanto há um homem, portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5. 2, versos 5, que diz assim: Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, em Jesus Cristo há um homem no céu, junto ao trono da graça. Esse homem, ele é Deus. É Deus homem. E pôde tomar o braço de Deus. E o braço do homem é
o braço do homem e torna possível a ligação, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quero falar agora um pouquinho que, assim como Jesus, Deus deu seu Filho Jesus, que é Deus, como mediador, para tornar possível a ligação entre Cristo e o homem. Assim também Deus levanta intercessores para fazer essa ligação entre uma pessoa e Deus. Colocar-se em oração é intercessão. Agora eu quero falar os fundamentos da intercessão. Interceder é colocar-se no lugar do outro, é pleitear a sua causa, como se fosse a sua própria. O intercessor, ele vai a Deus por causa dos outros. Um princípio básico de intercessão é mudar as circunstâncias espirituais, físicas e atuais. A intercessão não é o tipo de oração que fazemos uma vez e pronto, mas requer oportunação, perseverança, conforme é ensinado na parábola do juiz iníquo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a intercessão não é algo que eu oro uma vez só, um dia só, uma vez na semana. É algo que eu importuno, eu persevero, requer perseverança, requer que a pessoa insiste, continua orando, intercedendo até que essa causa seja respondida. Quero falar dos princípios básicos da intercessão. Primeiro, contrição. O que é isso? Um coração contrito. 2 Crônicas 7,14. Intensidade. Jeremias 29,13. Vamos ler Jeremias 29,13. Eu não leio todos os textos para que não fique muito longo, mas vamos ler aqui Jeremias 29, versos 13. Que diz assim: buscai-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Esse buscai-me-eis e me achareis, quer dizer, você tem que me buscar sempre, me buscar, você tem que me importunar. Então, essa contrição, você vai estar contrito, buscando o Senhor. Permanência, fé. Marcos 11, 24, Hebreus 1, 6, Hebreus 11, 6. Motivo certo, Tiago 4, versos 3. Vamos ler Tiago 4, versos 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versos 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar-te em vosso deleite. Então, motivo certo, a oração certa. A oração tem que ser específica. Ela tem que ser uma oração que está de acordo com a palavra, baseado na palavra. Há casos que a gente pode entender que no momento da pessoa fazendo oração intercessória, a pessoa fazendo oração de petição, uma oração de ação de graça. Então, até o orar, né, de um motivo certo de oração, uma maneira certa de orar. Então, ele aqui em Tiago vai dizer que pedis não recebeis, porque pedis mal para o gastar pelo vosso deleite. Não soube pedir, não teve o motivo correto. Também, outros princípios básicos da intercessão, o jejum. Assim, Deus só age no mundo dos homens como resultado direto da intercessão feita na terra por um filho do homem. Toda oração deve seguir esses princípios. Então, quando eu falo os princípios dessa oração intercessória, deve trazer a promessa. Então, ela tem que ter base na palavra. Segundo, deve ser respaldada na palavra. Deus só se move pela sua palavra, nunca pelos nossos sentimentos. Deve ser constante. Então, esses são os princípios básicos de uma intercessão. Esses são os princípios que formam o coração do intercessor. Vou falar um pouquinho agora sobre o coração do intercessor. Autoridade. Não tem nada a ver com os sentimentos. Ela precisa ser exercida. Em Romanos 10:8 temos um modelo eficiente. A palavra da fé está perto, na mente.
e se materializa na boca proveniente do coração. Então, a intenção ela tem que gerar, ela gera, vem do coração, o desejo de ver né, a situação mudar, o desejo que vem do coração, feito de dentro para fora. Vamos ler Romano 10, versos 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versos 8. Mas, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, esses princípios de intenção, eles formam primeiro no coração do intercessor. Vem através da fé. A palavra da fé, ela primeiro vem na mente, está perto, na mente, depois se materializa na boca, proveniente, porque ela veio do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero agora falar como funciona a intercessão. Deus se revela aos homens aliançados com ele, para que se faça alguma coisa a respeito de determinados assuntos, apresentando assim a causa e seu ponto na brecha. Mas ele dá também livre-arbítrio. Então, Deus se revela ao homem, aliançado, aquele homem tem uma aliança com ele, e para que faça alguma coisa a respeito de determinado assunto, apresentando assim essa causa a Deus, e se pondo na brecha, se colocando na brecha, mas Deus também dá livre-arbítrio ao homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho Gênesis 18, verso 17. Gênesis 18, versos 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, Deus se limita a agir em nossas vidas por nós mesmos. Nossa submissão será proporcional ao agir divino. Ele só interfere na vida do homem a seu próprio pedido. Tudo o que ele faz na terra é através de nós. Somos seus canais, sua boca. Salmo 81, versos 10. Salmos 81, versos 10. Adoro ler a palavra de Deus. Alinhar o tema com a palavra de Deus, mas eu não vou poder ler todos os textos, não vai ficar muito grande o vídeo. Então, Salmo 81, versos 10 diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Então, se a pessoa permitir abrir a boca, Deus vai encher. Então, ele dá o livre-arbítrio, porque nós somos a boca de Deus, o canal pelo qual Deus vai agir na terra. Precisamos aprender a orar corretamente. Cada um tem o que declara. Portanto, profetize, ora e abençoe. Quem não abre a boca, não pede, não recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias. Assim que Jesus ressuscitou, ele imediatamente delegou à igreja toda a autoridade. Logo ele opera através da igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça. Satanás sempre tenta exercer essa autoridade, mas, porém, o poder está subordinado à autoridade e é através da intercessão que exercemos essa autoridade. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8. Vamos ler. Sede só vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós, irmãos, no mundo. Então, o diabo tenta se opor a essa autoridade. Por quê? Precisamos resistir. Porque se ficarmos com medo, se dermos legalidade, né, ele tenta roubar essa autoridade da igreja. Por isso, ele insulta, né, insiste
nem o homem pecar, porque quando o homem peca, ele perde essa autoridade. No texto de Tiago 4:7, há uma ordem clara, a submissão a Deus, é que nos permitirá resistir ao diabo e fazê-lo correr de nós. Tudo, então, é uma questão de exercer esta autoridade delegada. Então, precisamos resistir ao diabo, mas só temos condições de resistir ao diabo se nos submetermos a Deus, tivermos submisso a Deus, debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Quero falar agora um pouco sobre o perfil do intercessor. Jesus foi o maior exemplo de intercessor. Ele entrou na brecha por nós. Ao morrer na cruz, levou sobre si o nosso pecado e intercedeu ao Pai por nós. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versos 24. Vamos ver agora algumas características que o intercessor precisa ter ou estar buscando. Então, o intercessor, ele tem um perfil, ele tem uma característica, ele tem que buscar algo a mais, além daquilo que ele tem e do que ele é. Ele precisa ser alguém que está sempre buscando algo a mais, buscando uma transformação de fé em fé, de glória em glória, buscando se aperfeiçoar na fé, buscando a cada dia uma vida de transformação. Primeiro, o perfil do intercessor. Ele precisa ter amor e misericórdia. O intercessor precisa pedir a Deus um coração do tipo de Jesus, cheio de misericórdia pelas vidas. Estevão tinha este coração. Mesmo na hora da morte, sendo apedrejado, ele pôde fazer a mesma oração de Jesus. Senhor, não impute sobre eles este pecado. Atos Apóstolos 7, verso 60. Então, o que a gente vê na realidade, eu gosto muito de trazer exemplos, para nós fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Já vi pessoas orando, ou pessoas de oração, quando vê uma situação de um jovem, um adolescente praticando algo terrível, a pessoa dizer assim, teria que ter matado, que era menos um na face da terra para dar trabalho. Então, o intercessor, ele não pode ter esse perfil. O intercessor é aquele que ele tem que perdoar alguém que fez uma maldade, seu ente querido, seja qual for o tipo de maldade. Ele tem que exercer amor e misericórdia. Esse é o perfil do intercessor. Moisés, ele rogou a Deus por misericórdia pelo povo pecador e não quis se vingar de Arão, Miriam e de todo o povo que entrou em rebelião contra ele. E Deus ouviu o seu clamor e reduziu o castigo. E Moisés foi conhecido como um dos homens mais mansos da terra. Então, Moisés, o intercessor, que intercedia a Deus pelo povo, Arão e Miriam se levantavam contra Moisés. Mas Moisés, mesmo o povo sendo pecador, Moisés não quis vingar-se do povo. Moisés encarou a rebelião de Arão e Miriam e, mesmo assim, ele intercedeu por misericórdia e amor pelo povo e principalmente por Miriam e Arão, que estava traindo a confiança de Moisés. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que haja arrependimento para a salvação. Temos que amar e gerar estas vidas em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, amar o doente, o feio, o estranho, amar com o amor de Jesus. Segundo, o perfil do intercessor precisa ter vida de santidade. O intercessor precisa santificar-se para Deus em todas as áreas da sua vida. Ele precisa ser alguém que seja fiel com seus impostos, alguém que seja honesto, sincero. O intercessor não pode entrar na brecha espiritual pela vida de alguém e muito menos pela cidade ou nação, se ele estar com brecha em sua vida. Então, tem que ser alguém que feche as brechas. Pessoas que têm brecha, podia falar em várias áreas, financeira, espiritual, sentimental, familiar, honestidade, sexualidade, seja qual for a área, essa pessoa não pode ser o intercessor. Primeiro, ele precisa ser trabalhado, buscar um trabalho de libertação, porque ele vai entrar na brecha pela vida espiritual de uma pessoa, de uma nação, de uma cidade ou até mesmo pela sua própria vida.
O intercessor é um escudo. Quando intercede por alguém, ele fica na frente desta pessoa. E os dados inflamados de Satanás, que eram destinados para a pessoa, vêm em cima dele. Se ele estar com brecha, ele sofre retaliação. Mas se ele tem procurado se consertar com Deus, se ele tem confessado os pecados cometidos, então o sangue de Jesus o protege com o manto. Ele não tem o que temer. Então, por isso que eu falei no outro estudo, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que tem um coração, uma dureza de coração, ele não pode jamais ser um intercessor. Primeiro precisa ser curado, ser tratado. Porque mágoa, rancor alimenta Satanás. Então, como uma pessoa estiver alimentando, é como uma pessoa mentirosa, que vive mentindo, tem brecha. A Bíblia diz, o único que lhe dá que é filho do diabo é o mentiroso, que ele é o pai da mentira. Então, como é que um filho de Satanás pode ser um intercessor? Pode estar entrando na brecha. Então, se ele fizer isso, ele pode sofrer retaliação. Jejum e oração é o terceiro perfil do intercessor. O intercessor precisa separar tempo para orar e ler a palavra. Precisa desenvolver uma intimidade com o Senhor, aprender a ouvir a voz de Deus. O jejum é uma arma poderosa na batalha espiritual. Através do jejum são neutralizadas as forças do inimigo. Porém, jejum sem quebrantamento de nada vale. Jejum sem morte da carne, jejum sem liberação de pecado é em vão. Então, pessoas que jejuam e não falam com o outro, pessoas que oram pelo outro e não falam com o outro, que tem raiva do outro, e tudo isso é em vão. Você está fazendo jejum e não perdoa o irmão, não houve quebrantamento, é tudo em vão. Sem liberação de perdão, é em vão. Vamos ver em Isaías 58. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 58. Aleluia. Versos 4. Eis que para contenda e rixa jejuais, e para ferides um punho iníquo. Jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma. Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum? É dia aceitável ao Senhor? Acaso não é esse o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras do jugo e que deixe ir livres oprimido, despedace todo o jugo? Então, o jejum sem quebrantamento, jejum sem liberação de pecado, jejuando, a gente tem esse entendimento de pessoas jejuando, pessoas orando, e elas estão orando e não falam com o próximo, elas estão orando e tem raiva, mágoa do próximo. Pessoas precisam de libertação e conhecer a palavra. Por isso que eu disse no início desse estudo que o intercessor ele precisa conhecer, saber o que é intercessão. Porque provavelmente essa pessoa que ora por outra pessoa, que esteja orando por um ministério, orando por uma nação, uma cidade, jejuando, mas que não tem quebrantamento, que não libera o perdão, e jejuando, tudo isso é em vão. Essa pessoa está com brecha. Então eu acredito que eu trago esses temas, esses exemplos, para nós refletirmos, porque eu acredito que essa pessoa não tem entendimento do que é a intercessão, não tem entendimento do que é o jejum, não sabe o papel, o perfil do intercessor. Por isso faz isso. Até porque tem pessoas que pensam que intercessão é oração. Não, existe oração intercessória. Eu posso interceder através da oração, mas oração é uma coisa, intercessão é outra. Eu começo a orar e através da oração eu entro em um nível de intercessão. Eu faço uma oração intercessória, mas intercessão não é oração, tá? Orar é falar com Deus. Interceder nós falamos, é colidir com violência, é paga, é entrar no meio entre,
pretear a causa do outro. Amém? Então há uma diferença. Eu vou depois falar sobre a oração. Agora nós estamos falando sobre a intercessão. Submeter-se à autoridade. Os 4 perfil do intercessor. O intercessor tem que ser alguém que se submete à autoridade. Outra coisa nós observamos muito. Pessoas insubmisso à autoridade. Não se submete, não respeita, não dá satisfação. E quer ser um intercessor. Quer entrar na brecha, quer fazer oração intercessória. Não tem como. O intercessor precisa submeter-se ao seu pastor, aos seus líderes. Ninguém tem autoridade espiritual se não aprender a estar debaixo da autoridade espiritual. Tem pessoas que não reconhecem a autoridade espiritual, não aceita determinada autoridade espiritual. Então, se ele não se submete, não está debaixo de uma autoridade espiritual, ele não tem como ser um intercessor. Ele se submeter-se à autoridade espiritual. Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele obedeceu ao Pai ao morrer na cruz e obedeceu com submissão e resignação. Então, Jesus deu um exemplo de obediência ao Pai. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E reconhecendo em figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Às vezes até obedeceu, mas não com mansidão, com boa vontade. Isso é uma forma sutil de rebeldia. E quando somos rebeldes, não temos autoridade espiritual contra as trevas. O que mais observamos também são pessoas de rebeldia. Se convoca para uma situação, para uma necessidade. A pessoa de rebeldia não participa, não vai. Pura rebeldia não obedece. O intercessor é alguém que o seu líder, seja qual for o líder, seu pastor, ele fez um chamado, ele instituiu alguma coisa. O intercessor ele precisa obedecer, precisa estar presente, precisa estar submisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para guerrear por uma vida, precisamos ter autoridade espiritual. Satanás sabe quem tem autoridade espiritual. Falei também no outro vídeo sobre a questão de Satanás reconhecer e saber quem é a autoridade espiritual, tá? E num confronto com as trevas, a autoridade espiritual é fundamental. Então, se a pessoa não recebeu a autoridade espiritual, não foi delegada a ela essa autoridade, então, ela num confronto com as trevas, essa autoridade ela é fundamental. Essa autoridade nos foi delegada por Deus, mas nós a perdemos ou não, dependendo de nossa atitude de rebeldia ou submissão. A autoridade espiritual vem com santidade e obediência a Deus. Então, precisamos obedecer a Deus, aos nossos líderes espirituais, como um filho, um jovem que não obedece ao seu pai, é insubmisso, não tem submissão ao seu pai e à sua mãe, tem brecha. Então, não pode também, nesse momento, ser um intercessor. Precisa buscar cura, quebrantamento, buscar libertação, aí sim. Espírito de rebelião. Também não pode ser uma pessoa que tem esse espírito de rebelião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, nesse momento, vou parar aqui, não vou falar sobre espírito de rebelião. Depois, no próximo, eu vou completar, continuar falando sobre esse espírito de rebelião, que é algo muito presente nos dias de hoje. Posso dar um exemplo. A gente podemos ver uma liderança, de qual for o departamento, quantas rebeliões, que na verdade os departamentos, seja qual ele for, é necessário que a líder ou líder, seja qual for o seu ministério, o seu departamento, que aqueles que são debaixo dessa liderança se respeitem, obedecem. Quando for proclamado para um jejum, proclamado para um monte, para uma consagração, para uma oração, seja o que for, quando você pode estar presente e não quer, você está com um espírito de rebelião. Quando você pode
e não atende esse chamado, não obedece esse chamado, você está com esse espírito de rebelião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, é muito sério essa questão de espírito de rebelião. Toda vez que nós desobedecemos, nós estamos sendo rebeldes. Nós temos que obedecer. Quantos filhos rebeldes obedecendo seu pai, a sua mãe, seus líderes, né? Filhos espirituais também, que também têm filhos espirituais, né? Então, é uma questão muito séria, essa questão da rebelião. Eu vou deixar esse tópico de espírito de rebelião para um outro vídeo, que eu quero ampliar, porque é algo muito sério no mundo espiritual. Eu quero ampliar ele no outro vídeo. Agora eu vou falar o quinto perfil do intercessor. É estar em comunhão com a igreja. Viver em comunhão é importante, além de ser também um mandamento. Se não pudermos amar e suportar uns aos outros, nós estamos prontos para interceder por ninguém. Então, outro assunto muito sério também, a questão da comunhão. Existem pessoas que acham que tem que ter comunhão com Deus e não com o irmão e com a igreja. A comunhão é um mandamento e é algo muito sério. Então, se a pessoa não consegue suportar o irmão, estar em comunhão junto com o irmão, não está pronto para interceder por ninguém, né? Amar uns aos outros, viver em comunhão é importante, é fundamental. Não está obedecendo um mandamento ou um mandamento do Senhor, aquele que não está em comunhão. Eu quero dizer, comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo não é a igreja uma vez no mês, não é quando eu posso ou quando eu quero. A comunhão é algo do coração, é algo que eu tenho entendimento, que eu anseio ter comunhão, eu desejo ter comunhão, eu quero, eu gosto de ter comunhão. Tá? Então, estar em comunhão é estar junto, é participar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja é corpo, é comunhão. Portanto, é impossível agradarmos a Deus sendo intolerante com nossos irmãos, considerando nós superiores a eles. Então, a intolerância, né? Tem pessoas que é intolerante. Precisamos tolerar, precisamos, né, estar em comunhão, né? Porque nós somos, a igreja é corpo, o corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que os dons e mistérios Jesus concedeu à igreja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 11, 12. Qualquer dom ou ministério fora do corpo traz confusão, desequilíbrio, altivez. Deus distribui os dons como lhe apraz, para um fim proveitoso. Muitos têm usado os dons para autoexaltação, para manipular vidas, para criarem o ministério em volta de si. É um dos sintomas de desequilíbrio no corpo de Cristo. É a falta de comunhão na igreja. Então, na comunhão, esses 5 ministérios vão ter que estar unidos, interligados, um com o outro, cada um na sua área, cada um no seu chamado, edificando o corpo. Se isso não estiver acontecendo, há um desequilíbrio. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu encerro. Voltaremos amanhã com mais um estudo sobre o tema intercessão. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra. A Bíblia diz prosseguir em conhecer o Senhor, e a forma que nós temos de conhecer o Senhor é através da Tua palavra. O Senhor se revela a nós através da Tua palavra. A maior revelação que o Senhor deixou para nós, para a Tua igreja, foi a Tua palavra. E através de meditar na palavra, estudar a palavra, nós conhecemos a Tua vontade, os Seus projetos, os Seus propósitos para nós e para a Sua igreja. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco, continue abençoando meu irmão, a minha irmã, que está nesse momento dentro do seu lar, que o Senhor fortalece, renove as forças, que o Senhor nesses dias esteja se direcionando, esteja tocando nos corações para estar refletindo o que é a igreja, o que é ser igreja,
qual é nossas atitudes como igreja, o nosso comportamento, o nosso dever como igreja de Cristo, que nós somos a igreja. Que seja esse tempo de quarentena um tempo de reflexão e que nós possamos, pelo poder do nome de Jesus, sair dessa crise, desse momento fortalecido no Senhor e na força do seu poder, mas sairmos melhor do que ontem, sairmos mais fortalecido e mais perto de ti e com mais intimidade. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor. Uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus.